Antes da palestra nossa de hoje, eu vou ler a lição 156 do livro Fonte Viva, pelo Espírito Emmanuel. Parentes. Mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. Paulo, Timóteo, capítulo 5, versículo 8. A casualidade não se encontra nos laços da parentela. Princípios sutis da lei funcionam nas ligações consanguíneas. Impelidos pelas causas do passado a reunir-nos no presente, é indispensável pagar com alegria os débitos que nos emanam a alguns corações, a fim de que venhamos a solver nossas dívidas para com a humanidade. Inútil é a fuga dos credores que respiram conosco sob o mesmo teto, porque o tempo nos guardará implacável, constrangendo-nos à liquidação de todos os compromissos. Temos companheiros de vozes adocicada e edificante para a propaganda salvacionista, que se fazem verdadeiros trovões de intolerância na atmosfera caseira, acumulando energias desequilibradas em torno das próprias tarefas. Sem dúvida, a equipe familiar no mundo nem sempre é um jardim de flores. Por vezes, é um espinheiro de preocupações e de angústias, reclamando-nos sacrifício. Contudo, embora necessitemos de firmeza nas atitudes para temperar a afetividade que nos é própria, jamais conseguiremos sanar as feridas do nosso ambiente particular com o chicote da violência ou com o emplastro do desleixo. Consoante a advertência do apóstolo, se nos falha o cuidado com a própria família, estaremos negando a fé. Os parentes são obras de amor que o Pai compassivo nos deu a realizar. Ajudemo-los através da cooperação e do carinho, atendendo aos desígnios da verdadeira fraternidade. Somente adestrando paciência e compreensão, tolerância e bondade, na praia estreita do lar, é que nos habilitaremos a servir com vitória, no mar alto das grandes experiências. Vamos elevar nosso pensamento a Deus e agradecer a Ele por mais essa noite de hoje, trazer reflexões, questionamentos, entendimentos. Que nós possamos, Senhor, através dessa palestra da noite de hoje, absorver tudo aquilo, Senhor, que for necessário para nós. Agradecidos estamos, Senhor, a oportunidade de estarmos aqui reunidos, entre irmãos, nessa casa bendita, Senhor. Nessa casa de luz, de amor, de fraternidade. Agradecidos estamos pelo amparo e pela sustentação dos amigos espirituais que nos acompanham, Senhor. Agradecemos a eles a paciência, a tolerância. Permaneça em nossos corações, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Gostaria de chamar a companheira Mônica, a nossa palestrante na noite de hoje.
Boa noite a todos. Jesus nos abençoe mais essa noite. Eu vou apagar as luzes aqui da frente para que a gente tenha uma visualização melhor aqui dos slides, tá ok? Acho que assim fica melhor, né, a visualização. Então, como já temos aí na nossa tela inicial, o nosso estudo da noite de hoje, finalizando o mês de agosto, em que nós estudamos o tema Nosso Pai é Deus, né? Nós hoje vamos finalizar com o título da noite de hoje, como O Pai e os Tesouros Ofertados ao Homem. Então, nos fazendo entender como que Deus, né, cuida de cada um de nós através de toda a nossa trajetória, né, desde a nossa criação como espíritos simples e ignorantes, né? Então, lá vamos nós. E a gente começa assim com uma frase de Jesus no Evangelho de Mateus, que nos diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Então aqui, né, a gente já vê o presente que nós já recebemos de Deus de imediato. A vinda de Jesus, né, como o espírito mais elevado que já pisou na terra, que se tem conhecimento, né, para nos ensinar o amor do Pai, para nos trazer a boa nova do Evangelho. E aí a gente, né, por que Deus amou tanto o mundo, né? Já explicando, Deus amou tanto o mundo, ou seja, o Pai maior, o ser, né, criador do universo, nos amou. O maior mandamento de todos, eu não sei se dá para ver daí, né? O maior mandamento de todos, aí está contido, o amor. E o alvo de Deus, o mundo inteiro. Não foi A, B, C, D, homem, mulher, brasileiro, africano, americano. Não, o mundo, todos os seres, desde os animais, desde os homens, desde os minerais, o meio ambiente, tudo, de tal maneira, com tanta intensidade, que deu o seu Filho, a maior dádiva, né? Quem é pai, quem é mãe, qual o maior presente que tem na vida? Geralmente são os filhos, né? A maior expressão de amor de Deus, o seu Filho, Jesus, né? Filho unigênito, como diz, porque foi enviado diretamente por Deus, para que todos, independente da religião, da crença, que nele creia, não só católico, evangélico, espírita, mas todo aquele que se diz cristão, que acredite nos ensinos do Cristo, não pereça, não se perca, ou seja, colocando que todo aquele que crer, em qualquer momento, que assim tenha essa crença fortalecida em si, seja na juventude, seja na idade adulta, seja já como idoso, não importa a idade, não irá perecer, mas terá a maior conquista, que é a vida eterna, ou seja, não há condenação ao sofrimento eterno. Então é a maior esperança, né, que nos traz. Então esse já é o maior presente que Deus nos deu. O Cristo, né, nas nossas vidas, para nos orientar no exercício do amor, para que a gente possa, enquanto espíritos, estar evoluindo na senda do bem. E aí Jesus continua a nos orientar de como proceder no exercício do amor que devemos exemplificar nas nossas vidas para que a gente possa ter o êxito do crescimento espiritual, da melhoria íntima. E ele diz assim, que a gente chama do jugo leve: vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para vossas almas, pois suave é o meu jugo e leve é o meu fardo. E aí a gente fica, né? Mas o que seria o fardo?
o que seria o jugo, né? E aí a gente se remete, né, à figura de linguagem, do significado. O jugo, ou a canga, como às vezes é mais comum a gente ouvir falar, tem o desenho aí, né? Seria aquela madeira que os carregadores põem nos ombros para carregar os fardos mais pesados, para facilitar. Então, né, o jugo leve, aquilo que vai facilitar para que você carregue o fardo da sua vida, vamos dizer, né? E o fardo seria o embrulho, o pacote, o peso que você tem que carregar, o volume, né? São figura de linguagem, poderíamos dizer, as nossas dificuldades, as nossas dores, né? Tudo aquilo que temos, né, que conviver na nossa existência. E é aí que a gente poderia dizer que após a vinda de Jesus, a gente tem, como doutrina espírita, um segundo presente, que vem nos esclarecer aquilo que ainda, como figuras de linguagem que o Cristo trouxe em parábolas, muitas vezes não eram compreendidos por nós homens naquela época ainda. E aí a gente vai ter, né, o Consolador prometido, que lá no próprio Evangelho de João, a gente tem a fala de Jesus que diz: se me amardes, guardareis os meus mandamentos, e eu rogarei a meu Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para ficar convosco para sempre, o Espírito da verdade, que o mundo não pôde receber, porque não o vê e nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Mas aquele Consolador, o Santo Espírito, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar tudo o que vos tenho dito. E aí a gente tem na passagem do Evangelho, segundo o Espiritismo, que todos nós aqui conhecemos, o capítulo 6, que fala do Cristo Consolador. E é onde Jesus, né, e dentro da doutrina espírita, a gente vai ter as explicações de muitas coisas que foram faladas por Jesus naquela época, mas que ainda não podíamos compreender. Lembrando que Kardec, quando fez a codificação da doutrina espírita, ele teve o contato com o espírito que se dizia o espírito da verdade, né? E que esse espírito se apresentava para ele por 15 minutos, isso está lá em Obras Póstumas, por 15 minutos por mês, para passar os ensinamentos para Kardec. Então, existia uma disciplina, não era a qualquer momento, era um estudo sério, aprofundado, e que veio trazendo todos os esclarecimentos que a gente tem na codificação de Kardec. Então, quando Jesus diz, bem-aventurados os aflitos, pois que serão consolados, a gente pode entender que o próprio Consolador prometido é esse que veio nos consolar nessa época que o Espiritismo foi codificado. Por quê? Porque através da doutrina espírita nós passamos a compreender a existência humana como infinita. Passamos a entender a pluralidade das existências, a comunicabilidade entre o plano espiritual e o plano material. Como que se dá esse intercâmbio no sentido de auxiliar-nos e também, muitas vezes, como que ocorrem os próprios processos obsessivos. Então, veio nos trazer uma verdade que até então estava obscura para nós. Então, onde chamamos, né, compreendemos que a codificação, o Consolador prometido, é para nós também um presente. E aí a gente voltando à questão do jugo leve, como que Jesus, o Consolador prometido, como que isso tudo vai se tornar um presente real e prático nas nossas vidas? E aí a gente foi lá buscar rapidamente no dicionário o sentido do que é consolar. E consolar significa aliviar ou suavizar a aflição, o sofrimento, o padecimento de alguém. Então, consolar, o Consolador prometido, aquele que veio para nos trazer e suavizar as aflições que estávamos vivendo, diminuindo o nosso sofrimento. Então, é na verdade a junção de duas palavrinhas do latim, consoles. Então, a boa nova do Cristo,
o Consolador prometido veio como que um sol para as nossas vidas, para nós espíritas que chamamos o Consolador prometido, o Espírito da Verdade de Kardec, veio trazer para nós o consolo, no sentido de trazer sol, de nos iluminar caminhos que até então para nós se tornavam mais difíceis de serem compreendidos. Então, o Consolador prometido veio nos trazer o quê? Luz e calor aos nossos corações, fazer com que as tempestades das provas das nossas vidas fossem suavizadas pelo sol do mais alto, quando conseguimos compreender que não estávamos sozinhos e abandonados, que além de Jesus, o nosso mestre maior, existe toda uma pleiade de espíritos benfazejos, amigos espirituais, os nossos anjos guardiões e tantos outros amigos espirituais que já estão em uma escala de evolução um pouco melhor do que no momento em que nós ainda nos encontramos, estão também ao nosso lado, cooperando com o nosso crescimento, né, com o nosso enfrentamento das dificuldades que a vida de matéria nos traz a todos, cada um dentro, né, das suas dificuldades. Então, aí a gente parte, né, para um segundo momento de dizer também que o presente que nós, cada um, além de Jesus, do Consolador, individualmente recebemos, é a própria vida. A vida nossa, momento aqui de encarnados e tantas outras que nós tivemos para trás, e ainda vamos ter outras. Então, a vida é também um presente de Deus, porque nos dá a oportunidade de evolução. É justamente o que nos aprimora enquanto, né, espíritos eternos que somos. Então temos que ter gratidão e reconhecer que a própria vida em si já é um grande presente de Deus, individual para cada um de nós. Jesus um presente coletivo, o Consolador prometido um presente coletivo e a nossa vida um presente individual dado a cada um de nós, e que cada um de nós vai fazer com que essa vida individual possa se tornar o melhor para nós e também para o ser coletivo que nós participamos e vivemos na nossa família, no nosso trabalho, na nossa casa espírita, na nossa cidade, né, no grupo de trabalho e por aí vai. Então, esse presente, que é a vida de cada um de nós, foi muito bem elaborado pela espiritualidade maior, né? Então, nós sabemos que cada um de nós, antes de aqui reencarnar, passou, né, por um estágio que André Luiz chama, né, lá como é que fala? Jesus, fugiu a palavra. O departamento da reencarnação, que tem aqueles seres espirituais que vão nos orientar a cada um, de forma individual e até em grupos, de acordo com os comprometimentos e compromissos de cada um, para que possam estar reencarnando em determinado momento da história, em determinado grupo familiar, em determinado país, cidade, e determinada condição social e familiar, e por aí vai. Então, eu, Mônica, estou reencarnada na família que eu reencarnei, não por acaso. Na cidade de Campos, também não por acaso. No Brasil, menos ainda por acaso. Né? Carmen Célia, o Ítalo, o Átila, o Oscar, cada um, todo mundo passou, né, por esse cuidado de zelo da espiritualidade para programar. Então, não fomos jogados na vida de matéria aleatoriamente, houve todo um cuidado. Então, daí o presente da vida. E como que cada um de nós vai estar lidando com essa vida? Aí a gente volta lá à imagem. Como que a gente vai estar usando, né, a canga para carregar o fardo, né, o peso da vida que cada um de nós traz? Então, o fardo é a missão, né, o pacote que a gente vai carregar, vamos dizer, é aquilo que cada um veio fazer como missão na Terra. A sua missão como filho dos seus pais, como irmão dos seus irmãos, como pais dos seus filhos, como companheiro, marido, esposa, cunhado, colega de trabalho, participante da comunidade espírita a qual você frequenta, e aí é o papel que cada um de nós vai estar desempenhando. Qual a missão, qual o meu compromisso que eu tenho com esse grupo? E como que eu estou levando, né, esse fardo meu?
Como que eu escolhi cumprir? Qual o jugo que eu estou usando? Qual a varinha que eu estou usando para que eu possa suportar esse peso que eu tenho que transportar? Como eu estou escolhendo cumprir a minha missão? E a gente não pode esquecer que nós temos o quê? O livre-arbítrio. Deus deu a vida, mas Ele nos deu junto o livre-arbítrio. E aí vai caber a cada um de nós escolher como transportar, né, esse fardo que cada um de nós tem como, né, missão na terra. E aí os cuidados, né, que cada um de nós deve tomar com aquilo que é a nossa missão de vida na matéria. Como que a gente vai estar lidando com os presentes necessários dados ao nosso nascimento, à nossa encarnação atual, vamos falar assim, né? Qual foi o compromisso assumido lá no departamento, né, da reencarnação, e que vem fazer parte do nosso fardo? Como que eu estou lidando com isso? E aí vai ser a escolha de cada um, é livre-arbítrio, né? Então eu posso escolher carregar o meu fardo com um propósito demasiado, olhando as questões materiais. Eu posso buscar uma vida na qual eu quero ter poder. Eu posso estar me colocando na busca dos prazeres materiais e vazios. Posso, é uma escolha, é um caminho. E nem devo julgar quem escolheu seguir assim, né? Se o meu propósito for outro. E o jugo, como que vai ser o jugo de quem faz essa escolha de fardo focando em poder, bens materiais e prazeres? Provavelmente vai ser uma construção de dificuldades e espinhos para o longo da caminhada, porque vai estar acumulando situações difíceis para serem resolvidas. Então, é onde muitas vezes a gente vai ter que lidar com a ansiedade, com a revolta, com a falta de fé. Mas é uma escolha. Ninguém pode te obrigar a deixar de lado aquilo que você quer seguir, né? Mas, ao mesmo tempo, você se torna escravo daquilo que você escolheu seguir, né? É liberdade com responsabilidade pelas consequências da atitude, não é? Mas eu também posso, né? Eu sei que, ao fazer essas escolhas do caminho que envolve a vida só material, eu vou ter que lidar com os aparentes sofrimentos e agressões, dificuldades. Mas aí vai depender o quê? A oportunidade de evolução com que eu estou lidando é que eu vou escolher se esse jugo que eu tenho é benéfico ou não. Ou seja, todos nós passam por dificuldades, todos nós passamos. Sejam questões de trabalho, sejam questões de doença, sejam questões familiares, conjugais, todos nós temos, né? Todos nós sabemos aonde o nosso calo aperta, como a gente diz. Mas eu vou escolher como vou lidar com isso. Eu posso ter um problema de saúde em família que a medicina não tem como resolver. E aí eu posso me revoltar e me entregar à bebida, a revolta e tornar o meu fardo muito mais pesado. Mas eu posso ter fé e acreditar que a espiritualidade, apesar de tudo, está cuidando de mim e daquele parente que está naquela dificuldade e pedir forças para suportar essa dificuldade. É uma escolha, é a gente que vai decidir. Então, se a gente procurar seguir a vida sem as preocupações somente da matéria, terra a terra, como a gente colocou aqui, nosso fardo se mantém como em nosso planejamento reencarnatório, leve. Leve por quê? Porque eu vou me preocupar mais com as questões do espírito do que só com as questões de matéria. Não que as questões de matéria não sejam importantes, são. Mas o essencial que a gente vai carregar quando deixar a vida de matéria serão as conquistas do espírito. Então eu tenho que buscar o equilíbrio entre as duas coisas. Eu sei que eu vou lidar com dores, com dificuldades, com problemas, mas também vou ter momentos de alegria. E nos momentos de dificuldade e de alegria, terei o amparo da espiritualidade. Isso quando eu opto por acreditar e ter fé. Então, são as nossas escolhas. Então, é onde Jesus nos recomendou o amor, o jugo do amor. Então, se o meu fardo é pesado, vou usar o jugo do amor para tentar carregar esse fardo de uma forma menos difícil, com amor, né? O fardo do amor e caridade com o próximo, que é o amor ao próprio Jesus. Quem recebe este menino, né? Jesus diz, quem recebe este menino em meu nome, a mim me recebe, e quem recebe a mim,
recebe aquele que me enviou. Pois aquele que dentre vós é o menor, esse é o grande. Então, o grande ensinamento que Jesus trouxe para nós foi o amor e a caridade. Então, cantado por Paulo, lá na epístola do Paulo. E que vem trazer, né, a doutrina espírita, né, todo um entendimento, né, de vivência e de experiência de como exercitar esse amor por nós próprios e pelo outro, de como lidar com as nossas questões. Então, a gente vai vendo, né, uma série de presentes, né, que a gente vai recebendo ao longo das nossas vidas. E muitas vezes a gente até se engana, quando a gente às vezes ainda está muito incrédulo, com a nossa fé ainda muito vacilante, porque a gente oscila, né? Tem dia que a gente amanhece com uma fé robusta, firme e forte. E tem dias que a gente amanhece, mas eu hoje não estou acreditando em nada. Então, a gente vai estar oscilando nesses momentos. Mas a gente tem que entender que o caminho do bem não é o mais difícil. Pelo contrário, quando a gente entende o funcionamento das coisas, né? Quando a gente entende que o bem puxa o bem, que a gentileza gera gentileza, que a nossa energia boa vai atrair energias boas, a gente começa a entender que tudo depende muito mais de como nós lemos a nossa realidade do que realmente como ela se mostra para nós. E aí a gente vai fazer um paralelo com vocês da questão da porta estreita, que tem lá em Mateus, no capítulo 7. E diz assim, Jesus nos diz assim: entrai pela porta estreita, larga é a porta e espaçosa a estrada que conduz à perdição. E muitos são os que entram por ela, porque estreita é a porta e apertada é a estrada que conduz à vida, e poucos são os que acertam com ela. A gente sabe que às vezes parece mais fácil não ligar para as coisas, não se esforçar, mas a gente sabe que esse não é o convite do Cristo para nós. A instrução sobre a porta estreita não ilustra o bem como um caminho difícil e com sofrimentos. Ele, na verdade, vem trazer para nós, como coloca lá no Evangelho segundo o Espiritismo, que quando a humanidade da Terra se achar transformada, quando a gente mudar a nossa forma de agir, a estrada do bem será mais frequentada. Nós estamos em um planeta de provas e expiações, então ainda nos parece, a grosso modo, que o mal prevalece. Porque às vezes é mais fácil agir de forma errada do que agir o correto. Às vezes os convites para se fazer o errado, às vezes são maiores do que para se praticar o bem. Então é aí que vai caber a decisão de cada um. Mas a gente tem que entender que mesmo aqueles que ainda optam por seguir a porta que é mais larga, né, dos prazeres do mundo, dos bens materiais, do poder, da corrupção e tudo mais, mesmo esses não estão condenados à perdição, porque como a gente leu lá no primeiro slide, o amor de Deus veio para todos, ele não separou, né? Então, num determinado momento, cada um vai ter o seu despertar, e a gente fez aí uma movimentaçãozinha, uma animação para tentar ilustrar isso de uma forma melhor para nós. Então, como nós estamos num planeta de provas e expiações, nós temos as duas portas para escolher. A primeira porta, né, ceder às paixões e os vícios, e a segunda porta, vencer essas más tendências e buscar vivenciar o amor e a caridade. Então, a gente vai ver o quê? Para a grande maioria, né, a maioria dos espíritos, num planeta de provas e expiações, ainda parece ser mais fácil seguir a porta larga, porque é mais fácil se deixar levar pela correnteza. Já aqueles que buscam lutar com as suas más tendências, com as suas próprias dificuldades, lidar com as suas sombras, né, se auto-iluminar, isso às vezes parece mais difícil, porque poucos de nós ainda empreendemos um esforço verdadeiro nesse sentido. Então, por isso, parece que ainda é uma minoria, mas todos nós seremos convidados. Então, por isso, essa porta parece ainda tão estreita e difícil de passar. Mas essa é uma realidade que vai se transformar a partir do momento que nós passarmos a estar em um planeta, o quê? De prova, de regeneração, no mundo de regeneração, que é onde, né, a Terra já está começando a passar por esse processo de transição, segundo os espíritos, e vamos, né, dentro
de não sei quanto tempo, não é um tempo exato, vivermos num planeta de regeneração. E aí a situação já vai acontecer o contrário do que a gente viu no planeta de provas e expiações. Vai acontecer o quê? Que aqueles que vão estar, isso num planeta de regeneração, né? O número dos que vão ceder às tentações e aos prazeres e aos vícios vai ser um número bem menor. Então essa vai ser a porta estreita. Porque a maioria já vai ter consciência de que é necessário caminhar, é necessário amar, é necessário ser fraterno. Então, essa porta em que a maioria dos espíritos vão passar, que é de vencer as suas más tendências e praticar o amor à caridade, vai ser a porta mais larga. Então, ninguém vai se perder. O presente de Cristo é para a vida de todos. Para alguns, esse presente é reconhecido de uma forma mais rápida, e para outros não. O importante é que todo mundo, um dia vai conseguir. Então, a mensagem do Cristo deve ser nas nossas vidas uma mensagem de alegria e esperança, e não ser entendida como algo difícil e impossível de ser realizado nas nossas vidas. O importante é que a saída da zona de conforto, a gente fala muito isso, sair da zona de conforto, pode trazer temporário incômodo. É difícil a gente mudar algo que a gente fez desde a infância ou até de outras vidas, mas não são necessários o sofrimento e a culpa. Então é necessário a gente entender que nós somos espíritos em evolução, em um planeta de provas e expiações, que temos muito orgulho, que temos muita vaidade, que ainda temos muito amor próprio, muito melindre, mas tudo isso para ser trabalhado. Não para eu guardar no meu baú e falar, olha, eu sou assim, nasci assim e vou morrer assim. Não, eu sou assim, eu nasci assim, mas eu não quero findar os meus dias assim. Vou carregar o meu baúzinho de dificuldades, mas olha, hoje eu vou ser menos egoísta, amanhã eu vou ser mais humilde, hoje eu vou ser mais fraterno, hoje eu vou perdoar mais, amanhã eu vou repetir a mesma afirmação e assim fazer. Então, é uma escolha, que cada um de nós tem que fazer, de passar por essa porta estreita agora, para que logo ali adiante, aquilo que era uma porta estreita, seja uma porta que a gente já se habituou a passar por ela, e já não seja mais tão difícil, A escolha pela porta estreita requer escolha consciente e renúncia a antigos vícios, mas não é uma escolha sofrida. Do contrário, demonstramos imaturidade por não entendermos a utilidade da abnegação. Então, não é, eu vou ser obrigada a deixar de ser orgulhosa, eu vou ser obrigada a deixar de ser vaidosa, eu vou ser obrigada a renunciar aos meus vícios, quanto sofrimento por isso. Não é assim. É eu entender que eu já não preciso mais daquilo ali, e aí isso já não se torna mais um sofrimento, Então, atualmente, como a gente disse antes, nós oscilamos entre uma porta e a outra. E nessa reforma, a nossa reforma íntima visa escolher, em definitivo, a porta do bem. Ainda oscilamos entre a porta estreita e a porta larga. Mas vai chegar um momento para nós, que se Deus quiser, a porta estreita sequer mais vai aparecer como um convite para nós, porque a gente já se transformou o suficiente para só escolher o caminho do bem e o caminho do amor. E aí a gente pegou um trechinho do livro chamado Psicologia do Evangelho, do Adenauer Novaes, que fala da mensagem da oração, que é também um presente nas nossas vidas, porque o Cristo nos ensinou a orar, com a oração do Pai Nosso, vem mostrar para nós a importância dessa conexão nossa com o ser maior que é Deus. Então, já começa a oração dizendo, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Então, nos colocando em ligação direta com o nosso Pai, para que a gente se sinta acolhido por esse Pai, e não como um ser distante. Então, quando colocamos a oração em nossos problemas e conflitos de qualquer natureza, para que eles se resolvam, pode-se observar que eles passam a ter significados diferentes, face à mudança de foco que a oração proporciona. Não significa que a oração resolveu o meu problema,
Mas no momento que eu me conecto com Deus, me submetendo à vontade do Pai maior, porque é uma vontade que eu ainda não consigo compreender, e que busco o amparo do meu anjo guardião, da espiritualidade maior, o meu problema continuou existindo. Vamos falar lá daquele caso, pegando de novo, um problema de saúde na família, ao qual a medicina não consegue dar conta. Quando eu orei e o problema acabou, houve um milagre de acabar a doença? Não. Mas se eu me coloco entregando a minha vida e a vida desse ente familiar nas mãos de Deus e pedindo que se faça a vontade do Pai, eu estou me transformando frente ao problema. Então não é o problema que vai mudar, mas a minha compreensão dessa dificuldade, e eu vou estar me transformando diante dela. Então é justamente isso que a oração nos proporciona. Não é que ela pode resolver os problemas, nos trazer a intuição de como solucionar, mas se são coisas que materialmente são insolúveis, a oração vai nos trazer também esse conforto, né? Então, os problemas e conflitos passam a ser vistos como oportunidade de crescimento e desenvolvimento espiritual. Então, se não há solução, eu peço paciência, humildade, amor, compreensão, né? Paciência, perdão, para passar por aquilo ali, né? Passar pelo problema, muitas vezes, é a solução do problema. Foi nesse sentido que Allan Kardec colocou como bem-aventurados os aflitos. No momento da aflição, estamos diante da possibilidade de aprender algo. É justamente nesse momento que a oração poderá favorecer a percepção e o sentido da lição. Então, a oração, ela vai nos conectar com Deus, nos conectar aos amigos espirituais, ao nosso anjo guardião, nos comunicar com um grupo, né, espiritual, religioso, ao qual fazemos parte, nos conectar com nós mesmos, para que a gente tenha uma compreensão daquilo que a gente está vivendo. Porque, às vezes, não é a solução do problema que vai trazer a melhoria de vida. Às vezes é a compreensão desse problema, dessa dificuldade, dessa dor, o amadurecimento do nosso entendimento, que é realmente a solução do problema, de você aprender a lidar com aquilo ali. É difícil, às vezes, para a gente aceitar isso, mas a gente, à medida que vai amadurecendo espiritualmente, compreendendo um pouco mais essa conexão da vida nossa atual com as vidas passadas e com as pessoas com quem a gente vive, isso vai se tornando, né, um pouco mais claro de entendimento. E aí agora a gente vai, né, trazer o presente, né, que seria para nós a doutrina espírita, a casa espírita. A gente está tentando, né, puxar dos presentes maiores, né, não dizer menores, mas aqueles que estão bem próximos a nós. Então, a própria casa espírita, ou, para quem é católico, a igreja que frequenta, para quem é evangélico, a sua igreja também, não estamos aqui restringindo, né, as bênçãos divinas à doutrina espírita, mas como somos espíritas, vamos nos ater, né, à doutrina espírita. Então, a casa espírita para nós é um grande presente. A oportunidade de ter o acesso a esses conhecimentos. Não que quem lê um livro não vai ter acesso ao conhecimento, mas a casa espírita nos proporciona a vivência prática, né? Dos estudos, das atividades mediúnicas, de atividades assistenciais, né? Da vivência nos grupos, né, de tratamento, né, que também são os grandes presentes do alto que a gente tem. Então, a assistência espiritual que a gente sabe que todos nós recebemos dentro da casa que a gente frequenta, né? Então, é um conjunto de atividades organizadas de modo a proporcionar um reequilíbrio espiritual à coletividade que busca a casa espírita, a cada um de nós que estamos aqui. Então, a casa espírita é um presente para cada um de nós que aqui estamos, quando nos proporciona um estudo, um seminário, um tratamento, um passe, uma água fluidificada,
uma transmissão à distância para quem não pode estar presente, né? Quando a gente diz casa, a gente está falando todo de um conjunto, não de teto, de matéria, de tijolo. A gente diz da energia que nos envolve a todos, mesmo aqueles que muitas vezes nem moram na nossa cidade, mas que se sentem conectados à nossa casa, por exemplo, agora nesse momento em que passamos a ter muitas atividades virtuais, em decorrência do momento, né, que passamos da pandemia. Então, mesmo à distância, nos mantivemos conectados a essa casa, porque a casa é o sentimento, a emoção, o carinho, o amor que todos nós temos por esse ser coletivo que a casa representa. Então, a casa, né, como a gente já falou, nos representa, nos dá os presentes dos passes, dos tratamentos, né, das atividades mediúnicas, dos estudos, dos bazar, dos grupos de assistidas, enfim, de todas as atividades que a gente sabe, né, que cada casa, no caso a nossa casa, né, especificamente faz. Então, tudo isso são presentes de Deus nas nossas vidas. E para a gente já estar assim, finalizando o nosso estudo da noite de hoje, a gente trouxe um artigo que foi escrito em 1970. Olha quanto tempo, gente. 52 anos, né? Foi na revista Reformador. Então, na revista foi colocado assim, se não me engano foi Emmanuel que escreveu, no finalzinho que acho que foi Emmanuel, que diz assim, explorando o Evangelho, os teus encargos, que vai falar justamente do que nós falamos aqui, de como cada um de nós vai viver as suas responsabilidades na vida atual que estamos, né, exercitando nesse momento nosso encarnatório. Então, diz assim, teus encargos, eu não sei se daí está dando para vocês lerem. Sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Jesus. Cada qual de nós, conforme as leis que nos regem, se encontra hoje no lugar certo, com as criaturas adequadas e nas circunstâncias justas, necessárias ao trabalho que nos compete efetuar, na pauta do nosso próprio merecimento. Então, não adianta dizer que eu estou na família errada, na cidade errada, no país errado. Ah, mas eu queria ter nascido lá na Alemanha, que lá não tem o calor do Brasil. Pode ser que na próxima, se for compromisso seu nascer lá, pode até ser. Mas no momento atual, você está aqui, bonitinho no Brasil, em Campos. Pode ser que daqui a um tempo as coisas mudem, você mude de cidade. Mas no momento hoje, o seu compromisso é aqui. Você está no lugar certinho, aqui mesmo. Observa os encargos que te honorificam a existência como sendo, desse modo, atividades de alta significação em teu benefício, porquanto se erigem todos eles em tope de realização, a que por enquanto te podes consagrar. Então, é exatamente o que você precisa nesse momento. O seu trabalho de hoje, a sua família de hoje, o filho de hoje, o cônjuge de hoje, até a casa espírita que você está frequentando hoje, no momento, é disso que você precisa. Pode ser que lá na frente as coisas se alterem, mas no momento atual é esse. Lembra lá do departamento da reencarnação? Foi tudo organizado passo a passo. É claro que temos o livre-arbítrio, mas coisas que são necessárias, a profissão que se escolheu, a família que se nasceu, isso, né, já lá desde quando a gente planejou para reencarnar. E continuando, seja em casa ou na oficina, no grupo de serviço ou na tela social, és uma peça consciente na estrutura da vida, desfrutando a possibilidade de criar, agir, colaborar e fazer, na elevação da própria vida. Pensemos nisso, sede perfeitos, como é perfeito nosso Pai Celestial, exaltou-nos Jesus. Pense nisso, melhorando-nos sempre. Sem dúvida que outros conseguem substituir-te no trabalho a que te entroses. No entanto, em se tratando de ti, é justo recordes que Deus nos fez a todos espíritos imortais, com o dever de aprimorar-nos até que venhamos a identificar-nos inteiramente com seu infinito amor, conservando, embora
em todo o tempo e em qualquer parte, a prerrogativa de seres inconfundíveis da criação. Então, fomos todos criados, todos com a nossa programação reencarnatória detalhadamente cuidada, para que todos nós possamos crescer ao infinito, né? E chegarmos à perfeição. Sedes perfeitos como perfeito é vosso Pai Celestial. Então, todos nós estamos fadados a essa evolução, desde aquele que ainda sequer aceita, né, a ideia do amor do Cristo, até aqueles que já compreendem e exercitam. Teus encargos, tuas possibilidades de acesso a planos superiores. Então, vamos fazer da nossa jornada na Terra, na nossa família, no nosso trabalho, no campo onde estamos, né, nascidos, né, e sendo criados nesse momento nosso reencarnatório, a nossa grande possibilidade de crescimento, o nosso campo de trabalho, o nosso verdadeiro exercício de transformação íntima, porque aqui está o nosso compromisso, né? Realmente nós, os espíritos em evolução nas vias terrestres, estamos ainda muito distantes da angelitude. Entretanto, cada um de nós, aonde estiver, poderá, desde agora, começar a ser bom. Então, é o convite que Emmanuel, nesse item aqui, nos faz, de buscarmos definitivamente optar, através do nosso livre-arbítrio, e escolher pelo bem, pelo exercício do bem e do amor. Então, a gente, né, fechando o nosso estudo de hoje, já agradecendo, né, essa possibilidade, nos convidamos para que a gente se foque, colocar o nosso foco não só na vida de matéria, mas especialmente na eternidade. Que vivamos a vida de matéria como um instrumento de trabalho para a nossa evolução de espíritos eternos. Então, vamos viver na matéria, mas com foco na vida que nos é eterna. Então, que assim, né, seguindo a recomendação do próprio Cristo, ajuda-te a ti mesmo, que o céu te ajudará. Então, vamos nos utilizar de tudo que Deus nos permite, enquanto Pai maior, como diz lá, o título nosso do estudo, né? Todos os presentes que o Pai nos dá ao longo das nossas vidas, para que a gente possa evoluir e alcançar a felicidade, porque essa é a proposta para todos nós, sermos livres, felizes, espíritos perfeitos. Então, que a gente possa fazer uso de todos os recursos, dos ensinos do Cristo, dos ensinos do Consolador prometido da doutrina espírita, dos amigos espirituais que nos trazem, né, tantas informações, dos livros, da casa espírita, das reuniões, dos estudos, das atividades, da oração, da nossa convivência, né, do nosso apoio uns aos outros, para que a gente possa, né, realmente tirar bom proveito desse estágio nosso evolutivo, né, no momento atual que nós nos encontramos, para que a gente possa sair daqui reformados, né, levando, né, um fardo de muitas tarefas no bem, de muito compartilhar amor com aqueles que convivem, vão conviver e já conviveram conosco. Então, que a gente possa, né, sempre se lembrar de todos esses presentes na nossa vida, e que a própria vida já é um grande presente de Deus. Então, lutemos para que a nossa vida possa tirar dessa existência nossa todos os proveitos possíveis para o nosso crescimento, né, enquanto espíritos eternos. Que Jesus nos abençoe nessa noite. Antes de encerrarmos a noite de hoje, eu gostaria de pedir aos médios passistas para que se levante para o nosso passo coletivo. Gostaria de informar que sábado agora, teremos a caravana. O encontro será aqui 14h30. Enquanto isso, irei fazer a nossa prece final.
Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós ao vosso reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Agradecemos, Senhor, por mais essa palestra, que nós possamos, Senhor, sair daqui mais fortalecidos para vencermos, Senhor, a todas as dificuldades que ainda iremos passar. Que possamos, Senhor, ter a força necessária para seguirmos, Senhor, nossa caminhada com fé e perseverança. E sabendo, Senhor, que você estará ao nosso lado, nos amparando e nos sustentando. Agradecemos, Senhor, a oportunidade de estarmos aqui reunidos. Que as energias, Senhor, trabalhadas nessa noite de hoje, possam ser levadas, Senhor, em cada cantinho do mundo, para aquelas pessoas, Senhor, mais necessitadas. Permaneça em nossos corações, hoje, agora e sempre, que assim seja.